Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 16 de outubro, nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas do Evangelho segundo Mateus. Hoje vamos refletir o início do capítulo 20, os versículos 1 a 16. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Entre outras coisas, a parábola dos trabalhadores na vinha trata do tema do trabalho, questão importante, pois é no trabalho que passamos a maior parte de nossas vidas. Também é pelo trabalho que podemos multiplicar a vida que recebemos para produzir mais vida e sustentar a vida que já existe. O trabalho e a sua remuneração também são fonte de desigualdade. O que é que o trabalhador recebe em troca do seu trabalho? Que proveito ele pode tirar de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O reino de Deus, que é o reino da justiça, ilumina a questão do trabalho e traz uma nova proposta. Talvez não agrade a todos, mas propõe um desafio: como ser justo com o trabalhador, de modo que o trabalho seja fonte de igualdade e não de injustiça. Essa é a questão que vamos refletir no dia de hoje, com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Quem irá proclamar para nós será a Juscelina, da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. E foram. À 6ª hora, saiu de novo, igualmente na 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aquele da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais.
mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhe tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vê com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. A parábola que acabamos de ouvir está encaixada na moldura formada pelos versículos 30 do capítulo 19 e o versículo 16 deste capítulo 20. Deve ser lida nessa direção. Ponto importante: os estudiosos nos avisam que a frase pode ser traduzida assim: todos, mesmo que sejam primeiros, serão últimos, e mesmo que sejam últimos, serão primeiros. Isso traz o grande desafio: transformar o mundo do trabalho em fonte de igualdade, primeiro fruto da justiça. Contudo, será que os primeiros vão aceitar essa justiça? Desde o Antigo Testamento, a vinha era símbolo do povo de Deus. No Novo Testamento, tornou-se figura do novo povo de Deus, isto é, o povo comprometido com Jesus e seu projeto de justiça. Em outras palavras, o povo de Deus tornou-se o lugar do trabalho e da justiça. Daí nasce o exemplo que irá contaminar e transformar a sociedade. Todos nós precisamos do trabalho de todos e de cada um, para sobrevivermos neste mundo que Deus e nós criamos. Há, portanto, muitíssimo trabalho a fazer. E aí temos o dono e patrão da vinha saindo para contratar diaristas para o trabalho. Ele sai às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e finalmente às 5 da tarde. O lugar de contrato é a praça, onde se faz a oferta de trabalho. O curioso é que muitos ficam esperando muito tempo até que alguém os contrate. Eles não são vagabundos ou preguiçosos, como poderíamos pensar, apenas ainda não tiveram oportunidade. Quando contrata a primeira turma, o patrão acerta uma moeda de prata, o que naquele tempo dava para um chefe de família sustentar a sua casa por um dia, atendendo a todas as necessidades suas, da mulher e dos filhos. Na turma seguinte, ele diz que vai pagar o que é justo, mas não diz quanto. Depois já não diz o que vai pagar. No fim do dia, porém, ficamos sabendo que o pagamento é o mesmo para todos. E aqui entra a justiça. Todos têm o direito de receber o necessário e suficiente para todas as suas necessidades. O comportamento do patrão é igualitário. E aqui vem o choque para nós que estamos acostumados com a injustiça e a desigualdade. Costumamos pensar que há trabalho mais nobre e menos nobre, mais importante e menos importante, de maior e menor valor. Afinal, por que uma empregada doméstica vale menos que um professor? Sua responsabilidade também não é grande? Por que o engenheiro tem que ganhar mais que o pedreiro? Suas famílias têm necessidades diferentes? Imaginemos como foi. Os últimos contratados na frente, os primeiros lá atrás. E conforme o pagamento ia saindo, o clima de suspense e expectativa ia aumentando. Os primeiros pensando que iriam ganhar muito mais. E a decepção, vendo que todos acabaram recebendo o mesmo. Aqui nós voltamos para a situação original da parábola. Ela é sobre o reino de Deus, o reino da justiça. Nesse reino ninguém é primeiro e nem último, todos são iguais. Não é porque eu me converti há muito tempo que mereço mais do que aquele que se converteu apenas ontem. É fácil engolir isso? Claro que não.
Até parece que estamos arrependidos por não ter aproveitado mais. Todavia, aproveitado o quê? Isso nos lembra que o rancor do irmão mais velho pelo fato de o pai ter acolhido o irmão que farreava a vida inteira? Como ele, será que também nós vamos ficar magoados e emburrados só porque a justiça de Deus quer liberdade e vida para todos? O patrão, que a essa altura já adivinhamos ser o próprio Deus, vê toda a reação. Eles, no fundo, o estão acusando de injusto. Então diz, não a todos, mas a um dos descontentes, que pode ser eu, você, Dona Maria ou São João: eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Em outras palavras, não queira a diferença. Fique contente com a igualdade. E continua: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Sim, ciúme, inveja, a arma de todos aqueles que vivem a competição da desigualdade. E aqui vem a pergunta principal: estamos dispostos a assinar o projeto de justiça de Deus? Estamos prontos para deixar o projeto de justiça da sociedade injusta para aceitar o projeto da verdadeira justiça que trará liberdade e vida para todos? Ou vamos ficar decepcionados, ressentidos e emburrados para sempre? A pergunta fica em aberto, esperando a nossa resposta. Não é mesmo, Farinhada e Eliane? Olá, Frei Gilberto. Bom dia, Farinhada. Bom dia a vocês, queridos irmãos e irmãs, que rezam conosco nessa manhã. Paz e bem. O texto de hoje é um tanto provocador. Quem tem na cabeça a imagem de um Deus patrão que paga segundo os méritos e o rendimento, não entende e nem pode entender o Deus que é pai e mãe revelado por Jesus no Evangelho. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. A justiça de Deus ultrapassa os limites do pensamento humano. Só é possível compreendê-la a partir da busca e vivência da bondade, da generosidade, do amor, gratuidade. Fica aqui, Farinhada, pensando nesses últimos trabalhadores que foram contratados. Por que será que ninguém os contratou antes? Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Eu sempre pensei nisso também, né? Porque eles estavam lá na praça. Certamente eles não foram vistos, né, pelos outros, né? Eu fico pensando assim, no tempo de hoje, né? Quantas pessoas não têm oportunidade? Às vezes a gente fala assim, a pessoa é vagabundo, não quer trabalhar, mas às vezes o mercado exige experiência, dependendo do serviço. Hoje até para varrer uma rua é o concurso público. E vai dizer que não tem trabalho? O trabalho tem, né? Mas o mercado que negocia a força de trabalho dos trabalhadores, ela é injusta e ela é capitalista. E aí é muito importante a gente pensar também e denunciar, Eliane, que o serviço e o trabalho entre as mulheres e entre os homens tem diferença. Por exemplo, as mulheres brancas ganham mais do que as mulheres negras, né? Os homens brancos ganham mais do que os homens negros. Será que não era a hora da gente, enquanto movimento social, movimento popular, comunidade eclesial de base, fazer essa leitura da lógica do trabalho a partir da experiência que cada um tem, sem ser preciso ficar a serviço de uma instituição ou de um sistema que na verdade quer o lucro? É com isso que a gente quer então dialogar com vocês nesta manhã. Enfrentei o dia inteiro trabalhando a plantação, semeando e cultivando. Meu suor merece o pão. Terra boa, chuva e sol. Terra boa, chuva e sol. Cresce a uva e cresce o trigo. Cresce a uva e cresce o trigo. No suor do pão.
o pagamento.